Nossa dupla é composta pela Catarina Bisotto e pelo David Pradel, e a SPP que fizemos foi para o medicamento Otto Xilodase. Essa é a SPP original, cheia de problemas que foram identificados tanto por uma análise estética e gráfica, quanto por meio de um questionário online e testes com usuários, onde se identificou os reais problemas que eles enfrentam com a SPP, seja pelas suas ilustrações incompreensíveis, sua linguagem complicada ou pela falta de informações visuais. No questionário online, onde tivemos 80 respostas, podemos identificar o público-alvo da bula, que seria o público mais velho, e através das respostas discursivas, que um dos maiores problemas da SPP se encontrava na falta de visualização dos componentes e na falta de informação das etapas. Para a nova SPP, foram feitas diversas mudanças em seu conteúdo e refeitas todas suas ilustrações. Quanto ao seu conteúdo, foi inserida uma parte de conteúdo não processual, referente a cada parte do medicamento de forma ilustrada e com seus respectivos nomes. Assim, o usuário se familiariza com esses componentes e compreende melhor as etapas do preparo do medicamento. Quanto ao conteúdo processual, que vem logo depois, foram separados 5 passos de preparo do medicamento, mais 2 passos de aplicação, logo após. Assim, se separa o processo único de preparo da solução do Otto Xilodase do processo de aplicação do medicamento de fato. O passo 1 original, de retirada da tampa, foi excluído e usado seu espaço para expor os componentes separados. Dessa forma, já se mostra o frasco sem a tampa e o passo 1 ficaria redundante e desnecessário, tendo em vista a retirada da tampa ser um processo mais automático para o usuário. No passo 1 da nova SPP, já se tem a retirada do batoque, mas melhor explicada, já que o processo real é mais complicado. O passo 3 original tinha 2 procedimentos juntos, o que limitava o espaço das ilustrações e da explicação textual. Assim, ele foi separado em 2 quadros, explicando e descrevendo melhor esses processos de quebra e despejo. No passo 5 original, tinha a parte de agitação do frasco, mas a ilustração só mostrava sua aplicação, que também não era explicada. Então, no novo passo 5, último passo do preparo, foi deixado somente o processo de agitação. No título seguinte, de aplicação, separou-se um quadro para ilustrar a aplicação do remédio e explicar melhor esse processo, além de indicar a quantidade recomendada de gotas por vez. O segundo passo equivaleria ao passo 6 original, de fechamento do frasco para proteção, finalizando assim o processo de aplicação e a SPP. Para separar os passos da SPP, foi mantida a organização original de 2 quadros por linha, além de utilizar os mesmos módulos da bula nova. Cada quadro tem 35 por 35 mm, sendo o espaço entre todos eles de 5 mm. Sua espessura é de 1 ponto e os seus cantos são arredondados, com raios de 3 mm, pois assim se comunicam melhor com o resto da bula, já que se utiliza de uma fonte não serifada com um aspecto mais arredondado, além de combinar com os quadros cinzas já usados nas informações complementares. No quadro dos componentes, foi usado o mesmo tom de cinza das informações complementares em destaque, não sendo igual aos quadros processuais, mas atribuindo um espaço de enfoque para essa descrição inicial. Nos quadros processuais, para separar o texto instrucional de cada ilustração, foi utilizada uma linha de espessura de meio ponto e 31 mm de largura, menor do que a do quadro para não separar tanto visualmente e manter as suas relações de proximidade. Para separar os números arábicos sequenciais, foi utilizado um círculo de meio ponto de espessura, 4,75 de largura, presente no canto superior direito de cada quadro. Abaixo da linha, portanto, há o espaço para o texto com a mesma largura de 31 mm. Dentro do círculo centralizado também há um espaço para a numeração. Entre a borda do quadro e do círculo há uma margem de 3,5 pontos que define o limite das ilustrações, atribuindo um melhor acabamento visual ao quadro, não deixando as linhas se encontrarem. Quanto à ordem de leitura, sua sequência se manteve a mesma, com uma leitura de esquerda para direita, seguindo verticalmente para baixo conforme os passos são seguidos, além do reforço por meio dos números no canto superior direito. Dentro dos quadros, a ordem de ilustração e texto também se manteve. Para a tipografia, foi usada as mesmas fontes da bula da família Source Sans Pro. Na SPP, usamos os pesos regular, semi-bold e bold. Com relação à hierarquia, manteve-se a mesma da nova bula. Para os títulos Descrição, Preparo e Aplicação, foi utilizado bold em 11,5 pontos. Para o número dos quadros, foi utilizado semi-bold em 10 pontos, já que podem ser considerados subtítulos da SPP. Para a frase 5 a 10 do passo 1 da aplicação, foi feita a mesma coisa, levando em conta ser uma informação mais relevante. Para o resto do texto e o nome dos componentes na descrição, foi utilizado regular em 8 pontos, tendo em vista o limite de espaço nos quadros para adequar tanto a frase quanto a ilustração. Em relação aos espaçamentos, depois dos títulos há um espaço de 2 mm, atribuindo proximidade em relação com os quadros seguintes. Entre os 6 primeiros quadros e o título seguinte, de forma a separar a primeira da segunda parte da SPP, tem-se 6 mm de espaço, atribuindo uma separação dos conteúdos. Com relação às ilustrações,
foram feitas no estilo mais moderno e vetorizado, com mãos sem detalhes e brancas, e com linhas de desenho de espessura constante, além de não usar cor, tendo em vista a limitação técnica da bula. Para os componentes, foram mais detalhados e usados tons de cinza para destacar melhor essas partes do medicamento, que são mais importantes para a SPP. Foi feito um foco maior na ação de cada passo, não representando por completo as mãos e o frasco em detrimento de uma melhor visualização dos componentes e da ação que está sendo executada. Quanto aos elementos extras usados, se tem as setas pretas, que indicam o movimento e direção, auxiliando no entendimento do manejo das partes do medicamento, e um elemento enfático no passo 3, que representa a quebra da ampola. No passo 1 da aplicação, foi usado um pequeno pictograma de gota para indicar visualmente que o 5 a 10 se refere à quantidade de gotas que devem ser instiladas. E essa é a bula completa. A SPP nova se encaixa muito bem visualmente, já que conversa com os outros elementos da bula, como as linhas esquemáticas e a estética mais moderna, além de complementar o seu conteúdo textual, facilitando o entendimento do medicamento. E é isso, essa é a nova SPP. Obrigada!